nós de novo. Esse vídeo final dessa sequência, a leitura, né, de charges para o Enem. Bem, trago aqui para vocês essa questão. O que observar para entender uma charge? Então, o que a gente pode fazer para observar uma charge? Então, nós já vimos que uma charge, em síntese, é um gênero argumentativo, é um gênero opinativo, verbo visual, traz elementos verbais e imagéticos. Existem charges que trazem o verbal e o visual, mas existem charges que só trazem o visual, às vezes um elemento, né, vários elementos. E aqui nós temos essa charge. O interessante, né, a imagem, todas as imagens, essas figuras. Eu acho que vocês já identificaram muitas dessas figuras. E o título, né, que é já uma pista interessante para compreender a charge. Então, reunião sinisterial. Há um trocadilho novamente. Eu digo novamente porque na última aula nós falamos daquela charge em que havia aquele trocadilho, né? Alagar e alegar. Aqui, reunião sinisterial, trocadilho, reunião ministerial, do ministério, dos ministros, perdão, né? E o sinisterial com a palavra sinistro, né? Que é uma pista, o que é algo sinistro, né? Algo terrível, algo que apresenta uma imagem negativa. Então, é típico de filmes de terror, sinistro, bem sinistro. E, só para contextualizar, uma vez que eu disse para vocês que a charge ela é momentânea, ela é fugaz, porque ela sempre está atrelada a um momento, a um fato político, a um fato econômico, a um fato social. Então, nesse momento, por exemplo, esse fato já ocorreu, mas quem acompanhou, que estava assistindo aos jornais ou na própria internet, soube, né, da reunião em que o presidente Bolsonaro, a questão toda do vazamento, né, da exigência do ministro da Justiça em visibilizar a reunião, né, em deixar claro a gravação dessa reunião. E aí as pessoas ficaram sabendo, terrível a reunião, o ex-ministro da Educação, hoje ex-ministro, fazendo sérias, duras críticas aos ministros, né, da Justiça, com palavras vulgares, com palavras de baixo calão, com agressões, né? Então, foi realmente uma reunião sui generis, singular, única, que as pessoas passaram a ter, né, imaginavam como seria essa reunião e passaram a ter um conhecimento dessa reunião a partir do vídeo, né, exigido pela justiça. E aí nós temos o quê? Essas figuras aí sinistras. Vocês podem reconhecer algumas, todos eles são vilões, né, de personagens. Alguns, o Chuck, quem mais nós podemos identificar? Além do Chuck, A Hora do Pesadelo, o Fred Krueger, o Coringa, tem a da hora a morte aqui representada pela a hora do
o grito, todo mundo em pânico, enfim, né? São personagens, são personagens que são os vilões, não são vilões, normalmente são personagens de filmes que são vilões. E aí a gente pode pensar que esses vilões representam cada um dos ministros, né? Cada um dos ministros da educação, dos direitos humanos, enfim, é uma situação ao mesmo tempo de crítica, né, e de humor também, né? A presença dessas figuras, elas são representativas do universo da vilania, sendo aí substituída, sendo representada pela figura, pela reunião sinisterial. E a figura maior, é o presidente da República. Então, veja como o chargista, de forma criativa, ele, né, estabelece essa relação intertextual com o cinema, né, com os personagens do cinema, e a maioria são, acho que todas as personagens são personagens do cinema, se não me engano, né, tem a, a, a bruxa ali com a maçã, né? Enfim, é isso, minha gente. Então, entender uma charge é perceber a crítica, ela é embutida, é perceber a imagem, é perceber o enunciado também, o enunciado verbal. Todos esses elementos vão construir essa cadeia argumentativa, porque a charge é um gênero argumentativo, é um gênero opinativo, é um gênero intertextual com a notícia, né, e com outros textos também. A notícia porque o chargista constrói o texto, né, a charge a partir de um fato noticioso. Bem, uma outra charge, eu trouxe essa charge né, em relação ao presidente, porque foram charges assim, as imagens estavam muito boas. Alguém pode dizer assim, que eu sou esquerdista, ou sou comunista, enfim. Mas não vem o caso, porque o que importa aqui não é julgar o presidente, mas é perceber como esses sentidos são construídos. Se de direita, de esquerda, de centro, pouco importa. O importante é perceber os sentidos, e aí você se identifica ou não com esses sentidos, mas é importante que na charge você perceba como o chargista constrói um ponto de vista a favor do presidente ou contra o presidente. Não pouco importa se é Lula ou se é Bolsonaro ou qualquer que seja o presidente, há sempre opiniões que dialogam ou de forma convergentes ou de forma divergente. É assim que se constitui uma sociedade democrática, né? Se não houver essas divergências, aí a gente descamba para uma sociedade autoritária, né? É preciso haver sim essas divergências. Mesmo que você não concorde com o ponto de vista do chargista, você precisa entender, né, como ele constrói. Se você não entende, você acaba aceitando ou concordando sem compreender o texto. Mas vamos à charge, então. A charge também de Amarildo. OMS declara a pandemia do novo coronavírus, né? Todo mundo sabe que a OMS é a Organização Mundial de Saúde. E aí você tem aqui outro, observem que na outra charge que nós vimos na aula passada, que nós falamos do humor, o presidente era um personagem, era um estudante. Aqui o presidente é um personagem também clássico, né, que é o Peter Pan. Então você tem aí um elemento que nós falamos, que é a intertextualidade, né, com a história do Peter Pan. E você tem aí a coronavírus é fantasia da grande mídia, uma afirmação
do Peter Pan na figura do presidente. Aí remete à questão da fantasia, porque o Peter Pan, para quem não sabe, o que é chamado de complexo de Peter Pan é aquele personagem que não quer crescer, né? Não tem medo de crescer. E aí você tem uma alusão, porque o presidente, né, para ele a mídia vive essa fantasia, porque para ele não. Coronavírus, por diversas vezes, né, todo mundo foi noticiado aí pela mídia, era uma simples gripe, né, era algo que é construído ou foi construído pela grande mídia, a Globo, sobretudo a Globo. E aí você tem as outras figuras, né, as figuras dos ministros, que já não são, muitos já não são aqui, o ministro da Saúde, né, que foi os dois ministros, aqui tem um do Putz, né, o pensamento do ministro da Saúde, o Mandetta, que, né, foi o primeiro a ser demitido, tem um outro, tem o ministro do ministro da Educação, dos Direitos, tem um ministro tem um filho aqui também, da figura do rato, que, se não me engano, é o filho do Bolsonaro, e o ministro do Meio Ambiente. Então, enfim, né, aqui seria os personagens que fazem parte desse cenário do Peter Pan, né, que seria o líder, né? E o Peter Pan é esse indivíduo, né, seria o Bolsonaro, que vive num mundo, né, no mundo que não quer crescer, que não quer enxergar a realidade que está visível aos seus olhos, porque ele acha que a fantasia ela só existe na mídia, né? O coronavírus é uma fantasia, a grande mídia. Aí tem a chamada Terra do Nunca, né? Aí observe o asterisco embaixo. Peter Pan vive na Terra do Nunca. É o líder dos meninos perdidos e nunca cresce. Então essa observação para contextualizar a charge para quem não sabe, né? Não conhece a história do Peter Pan. Peter Pan é isso. Aí se chama até inclusive o complexo de Peter Pan. São aqueles homens que não querem crescer, né? Ficam muito tempo vivendo no mundo da fantasia e chega a 30, 40 anos, não cresce, não amadurece. Então ele vive no terra do nunca, porque tudo para ele é fantasia. Né? O coronavírus é uma gripezinha, enfim, né? Eu não vou discutir aqui outras questões, porque está no cenário social, político, econômico, todo mundo já sabe disso. Então, meu povo, eu acho que termina aqui a nossa aula. Eu trago aqui umas duas referências. Eu me baseei na construção dessas videoaulas sobre charge nesse autor. Tem um excelente livro, muito técnico para vocês, mas quem desejar conhecer um pouquinho do que é uma charge de forma mais profunda, temos aí o Romualdo Eldson Carlos, Charge Jornalística, Intertextualidade e Polifonia, o estúdio de charge da Folha de São Paulo. Embora tenha sido um estudo feito em 2000, é uma excelente pesquisa que pode ser trazida pelo contexto atual. E as charges, aqui o site, muito bom, que traz as charges atuais de todos os jornais. Então, um grande abraço, fica com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.